Alô, galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez, diretamente de Fortaleza, Ceará, aqui nos bastidores do nosso estúdio Tiradentes Online. Acesse www.tiradentesonline.com.br. Veja lá que você vai ter vários cursos voltados para várias áreas de concurso. Na companhia do mestre e professor Júlio César, mais uma vez, vamos gravar hoje sobre pensão por morte e aposentadoria por incapacidade permanente ou... É só isso mesmo? É isso mesmo. Ou então era chamada antigamente de aposentadoria por invalidez. Antigamente não, antes da emenda, né? Antes da emenda constitucional, agora no dia 13 de novembro de 2019. Depois disso, teve algumas alterações do decreto 10.410, 10.491. E agora também, recentemente, agora em junho, foi julho, BPC Loas também já teve uma mudança grande. Perfeito. Com você, Júlio César, 37 anos em INSS, já está para poder ser vitalício lá, né? Vai com vocês, mestre. Olha, por sinal, eu estou trabalhando muito agora com revisão de benefícios. Benefício, deve ter muito... Revisão. E hoje, os dois benefícios em que nós temos mais requerimentos de revisão, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Principalmente para quem se aposentou por invalidez, ou então aquele segurado que deixou uma pensão, que faleceu, a partir de 13 de novembro de 2019, que é a vigência da emenda constitucional 103, né? Que alterou muito o cálculo da aposentadoria por invalidez e, em consequência, o cálculo também da pensão por morte. Então, muitas pessoas estarrecidas com o valor da pensão, ou então o valor da sua aposentadoria por invalidez, tem requerido muito revisão de benefício. E aí a gente explica. Para quem se aposentou a partir do dia 13 de novembro de 2019, qual foi a grande mudança? Mudou o cálculo da aposentadoria por invalidez, que antes era 100% da média salarial, que era 100% do salário de benefício. Ok? E que a partir da emenda teve uma redução brutal para a regra geral a partir de 60%, né? Da média. Com certeza. 50% da cota família, mais 10 para cada dependente. Perfeito, né? Então, vocês imaginem aí a redução do benefício. Vamos imaginar que o segurado estava aposentado. Isso aí já é no caso falando da pensão. E ele falece. Aí a pensão vai ser 60% do valor da aposentadoria que ele estava recebendo. Não é verdade? Então, moral da história, esses dois benefícios, nós tivemos uma redução gritante. Melhor explicando, caso da aposentadoria por invalidez. Antes o segurado recebia 100% do salário de benefício, 100% da média. Agora o segurado começa recebendo 60% da média quando ele se aposenta por invalidez. Ele só vai receber acima dos 60% caso seja homem, tenha mais de 20 anos de contribuição. E mulher, mais de 15 anos, né? Porque por cada ano a mais vai ter o acréscimo de 2%. Mas, regra geral, boa parte dos segurados só contribui até esse tempo e se aposenta por invalidez. Nesse caso, qual vai ser o valor da aposentadoria? 60% da média. E antes era 100%, né? Vocês imaginem aí a perda. Pior ainda no caso da pensão por morte, que o segurado estava, por exemplo, em atividade e falece. Aí a base de cálculo da pensão vai ser como ele estivesse aposentado por invalidez. Daquela média, vamos imaginar que deu 5 mil. Aí a base de cálculo da pensão vai ser 60% dos 5 mil. 3 mil. Se só tiver um dependente, aí vai receber 60% dos 3 mil reais. Porque a pensão mudou, né? A pensão antes da emenda era 100%. E agora faz 60% da média, que vai servir de base. Não é o que a pessoa vai receber. Porque o que vai ser pago ao dependente depende do número de dependentes. Porque antes da emenda, se tivesse um ou mais de um, era 100%. Agora, se só tem um, recebe 60% de 60% dos 5 mil. Ou seja, a base de cálculo passaria para 3 mil,
como só tem um dependente nesse nosso exemplo, 60% dos 3 mil, R$ 1.800. Eita, ué. Você imagina aí, tem uma perda de 70% no valor da pensão. Então, as viúvas, os viúvos, os dependentes, quando recebem a carta de concessão da pensão, se o segurado, por exemplo, não estava aposentado, estava em atividade, a perda é enorme, 70% mais ou menos a perda. E aí ficam surpresos com aquele valor e solicitam a revisão, e aí a gente fundamenta que o óbito ocorreu na vigência da emenda e que ele estava em atividade, mudou o cálculo e houve essa redução gritante, né? Então, na pensão, a mudança foi cruel, viu? E, professor, antes da emenda constitucional, vamos supor, se tivesse 6 dependentes, vamos supor, atualmente não pode passar dos 100%, não é isso? Perfeito. Que é 50% cota família, mais 10% para cada dependente. Perfeito. Não podendo ultrapassar 100%. E antes, quando a pessoa perdia aquela qualidade vamos supor, aquele benefício, poderia passar para os demais. Era a cota dele, né? A cota. Vamos imaginar, antes da emenda, vamos imaginar que fosse o valor da pensão 3 mil. Se só tivesse um dependente, receberia os 3 mil. Se tivesse 5 dependentes, receberia 3 mil, dividida entre os 5. Mas qual é a grande mudança? Antes da emenda, à medida que um dependente perdia a condição de dependente, a cota parte, a parte dele, revestia para quem continuava sendo dependente. Então, quando ficasse só um dependente, ele recebia 100%. Mas na emenda condicional, a regra mudou, né? À medida que um deixa de ser dependente, a parte dele não passa mais, não reverte mais para quem continua sendo dependente. Inclusive tem até, professor, lembrando também, inclusive também tem até uma exceçãozinha para, se no meio desses segurados tiver uma pessoa, né? Tiver um dependente com deficiência, né? Ou então que foi inválido, que aí vai ser 100%, né? Nesse caso, excepcional, se tiver uma pessoa com deficiência. Aí, né? Se esse dependente, essa pessoa que é com deficiência intelectual mental grave, perder a qualidade, ou seja, perder... Aí o benefício vai ser recalculado. recalculado. Aí, consequentemente, vai haver uma redução. Moral da história, as mudanças todas referentes à aposentadoria por invalidez... Prejudicar o cidadão. E, no caso, a pensão por morte, principalmente a pensão por morte, acarreta uma perda salarial enorme. Ou seja, quem pensava que conseguia se manter com a pensão, levando em conta o valor que o marido ou que a esposa recebia na aposentadoria, já começa inicialmente aí perdendo 40%. E o cálculo, como é feito, professor, da aposentadoria por invalidez? Falou há pouco tempo. Por invalidez, o cálculo hoje é feito 60% da média salarial. Eita, velho. Mais 2% por cada ano que tiver. O homem acima de 20 e a mulher acima de 15, né? Ressaltando, se for o caso de acidente do trabalho, aí continua sendo a média dos 100%, né? Muito bem. Mais uma vez, na companhia do mestre, professor Júlio César, aquele abraço para todos que nos acompanham sempre, em especial aí aqueles mestres aí da legislação previdenciária. Professor Ítalo Romano, vou aguardar você aqui em Fortaleza. O professor Ítalo Romano disse que quer gravar um vídeo aqui no nosso estúdio. Excelente, professor. Prof. Ítalo, seja bem-vindo a Fortaleza. Aproveitar mandar um abraço pro Ivan Kertzmann, que é o queridinho dele. Ivan Kertzmann também. Grande Tio Góes, um beijão também. Todos três são Prof. excelentes. Bruno Cunha, vamos falar aqui, prof. Os lendários do Previdenciário. Eu amo esses mestres. O perigo é a gente esquecer algum nome, né? Mas todos aí falaram. Todos que eu falei aí, os demais aí, que eu também tenho contato no dia a dia. Obrigado, então, aí, Prof. Ítalo Romano, Ivan Kertzmann, tio Góes, Bruno Cunha também. Aí também tem o Flaviano, também Titã, também do Se Joga no INSS. Aquele beijinho especial para esses mestres aí, os lendários da legislação previdenciária. Geração Concurseira, Colégio de Concurso, Prof. Júlio César, antenados 24 horas. Prof. Ítalo Romano, Titã, aguardo você aqui em Fortaleza. Um beijão para a senhora Juju. Valeu, tchau, tchau.